Bom dia! Hoje, 23 de fevereiro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui mais uma explanação. Todos os dias aqui, vídeos trazendo explanações aí de pessoas que residem pelo Brasil, trazendo para cá fatos. E aqui eu publicando. Então aqui, ó, muitas pessoas escrevendo aí, ó, fatos, ó, vivenciados aí, ó, situações tristes, alegres, aí, ó. Tudo isto aqui, ó, irá para vídeo, ó. Então escreva para cá, que colocarei aí em vídeo seu comentário. Então vamos lá. Um abraço aqui para o meu amigo Bruno Edson. Bruno Edson mora no estado do Maranhão, possui um canal no YouTube e ele é o maior representante do Guaraná Jesus no estado do Maranhão. Parabéns aí ao grande Edson Bruno. Então vamos lá. A explanação aqui é de Marcílio Lopes de Oliveira. Marcílio Lopes de Oliveira. Ele escreve assim, entre aspas: Boa noite, professor Eustáquio. A explanação que eu quero passar para o senhor é sobre a passagem sobre a morte de Lázaro e também do filho da viúva de Naim. Tem também aquele homem que estava no terceiro andar, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, adormeceu, caiu e morreu. Aí, professor, eu meditando aqui na palavra, a Bíblia diz que Deus só deu o direito do homem nascer e morrer uma só vez. E aí teve uma pessoa que questionou dizendo: mas eles não nasceram, ressuscitaram. Aí eu disse: vá lá, que seja que não nasceram, mas morreram novamente. Aí, professor, se contradiz a palavra bíblica, entendeu? Sem contar aqueles que reviveram no vale de ossos secos. Eis aí a manifestação do Marcílio Lopes Oliveira. Ele traz aqui uma coisa que é comum para quem estuda a Bíblia. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está lotada de contradições. Muitas contradições na Bíblia. Pastores evangélicos enganam os fiéis porque os fiéis não estudam a Bíblia. Então a Bíblia, os pastores dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e não admite contradição. Dois erros aí. A Bíblia não é a palavra de Deus. Deus algum existe, Deus algum escreveu a Bíblia. O primeiro erro. E o segundo erro, a Bíblia está repleta de contradições. E o Marcílio Lopes de Oliveira traz aqui contradição. Entendeu? É isso que vamos aqui analisar hoje. Quero aqui, sempre como eu digo, dizer uma coisa, grave aí. Jamais no planeta Terra alguém ressuscitou. Grave bem. Jamais alguém no planeta Terra ressuscitou, morreu e voltou a viver. Jamais. Ressurreição, ela é aplicada, ela existe, ressurreição, apenas em livros religiosos, é o caso da Bíblia, em filmes de terror, lá em Hollywood, nos Estados Unidos, e em livros de terror. Então você compra livros aí de terror, você vê pessoas ressuscitando. Existe até um belo documentário feito pelo grande Michael Jackson. Michael Jackson, ele lançou um disco, né? E aí as pessoas ressuscitando. Entendeu? Então, ressurreição, grave bem, só existe
em livros religiosos, livros de terror e em filmes de Hollywood. Certinho? A Bíblia está repleta de ressurreição. Por quê? Porque ali, a Bíblia, é um livro de cunho religioso. Muitas fantasias na Bíblia. E vamos mostrar aqui uma contradição envolvendo aí ressurreição. Certinho? É o que traz aqui o Marcílio. O Marcílio aqui, Lopes de Oliveira, ele aqui encontrou uma contradição na Bíblia. É porque está escrito na Bíblia que a pessoa só morre uma vez. Só morre uma vez. Entendeu? Está escrito na Bíblia. Vamos ver isso aqui. Se está escrito na Bíblia que uma pessoa só morre uma vez, e aí nós temos ressurreição na Bíblia, quando as pessoas se ressuscitam na Bíblia, que é uma fantasia, a pessoa volta a ter vida, volta a viver. E depois a pessoa que voltou a viver, que estava morta e foi ressuscitada e voltou a viver, depois essa pessoa não morreu de novo? A segunda morte, ó. Então aí a contradição em relação à Bíblia que diz, não é? Que a pessoa, o homem, o macho e a fêmea, a pessoa só morre uma vez. Mas aí está, quando a pessoa ressuscita na Bíblia, ela tem a segunda morte. Ela morre pela segunda vez. Entendeu? Aí está a contradição. Entendido aí como é fácil? Parabéns aqui ao Marcílio Lopes de Oliveira por trazer aí essa contradição bíblica, né? Muito bem, então vamos aqui agora. Vamos lá. Em Hebreus, veja bem, Novo Testamento. Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vou repetir. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, olha aí, vindo depois disto o juízo. Muito bem. Então aí está dito que o homem morre apenas uma vez, correto? Pois bem. Só que na Bíblia vem as ressurreições. A pessoa morreu pela primeira vez. O Lázaro, por exemplo, a lenda de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro por Jesus. É uma lenda. Jamais alguém ressuscitou no planeta Terra. Essa lenda da ressurreição de Lázaro por Jesus está apenas no Evangelho de João. Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, textos aí que não foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, mas os 4 evangelhos aí, o mais mentiroso é o de João. Qualquer estudioso da Bíblia sabe. João aumentava a fantasia. Então veja, essa ressurreição de Lázaro por Jesus está apenas no Evangelho de João. Entendeu? Esse Lázaro aí, que ressuscitou no Evangelho de João, nada tem a ver com aquele Lázaro, não é? Que aqui em Goiás, não é? Desapareceu aquele assassino e se escondeu no mato. A polícia pegou e encheu o corpo dele de bala. Então esse Lázaro aqui, que foi ressuscitado na lenda bíblica, nada tem a ver com o Lázaro aqui de Goiás. Grave bem isso, não vá confundir as coisas. Muito bem, então está dito aí na Bíblia que o homem, o macho e a fêmea, o homem só morre uma vez. E aí vem a contradição com as ressurreições. Lázaro morreu uma vez, já estava em putrefação, já estava sepultado há 4 dias. Aí Jesus, na lenda, ressuscitou Lázaro. Ele voltou a viver e depois morreu, ó, pela segunda vez. Então, Lázaro morreu 2 vezes. Lázaro entra em contradição com o que está aqui na Bíblia.
porque diz que a pessoa só morre uma vez. Viu aí a contradição? Hebreus, a pessoa só morre uma vez. No Evangelho de João, a pessoa morre 2 vezes. Lázaro, ele morreu pela primeira vez, aí depois foi ressuscitado, depois ele morreu, a segunda morte. Viu aí? Viu aí a contradição? Pois fique sabendo. Então vamos aqui trazer mais ressurreição na Bíblia. Veja, vamos pegar aí a de Lázaro, né? Está no Evangelho de João e somente no Evangelho de João. O capítulo 11, leia depois do vídeo aqui. Leia Evangelho de João, capítulo 11. Ali está a ressurreição de Lázaro. Só para citar aqui algumas passagens. Em João 11, capítulo 17, Lázaro morreu. E aí Jesus ficou sabendo, entendeu? E aqui diz assim, ó. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias, entendeu? Então Jesus chegou a Betânia, ele estava em Jerusalém, Jesus, na lenda. Aí ele foi a Betânia, onde morava o Lázaro. E o Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Já estava em estado de putrefação, o corpo fedendo. E aí Jesus foi lá. Levaram Jesus lá, entendeu? Levaram Jesus lá. Então, em João, capítulo 11, 14, né? Jesus foi, aí Jesus realmente se certificou de que Lázaro havia morrido. Diz assim, em João 11, versículo 14, Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E aí? Veja agora o que está aqui em João, capítulo 11, versículos 43 a 44. Diz assim, E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus aí ressuscitou a Lázaro. Entendeu, gente? Então veja, o Lázaro aí morreu pela primeira vez, foi sepultado. Aí Jesus ressuscitou Lázaro. Ele voltou a viver, voltou a ter vida e morreu pela segunda vez. O mesmo Lázaro. Não foi outra pessoa, não. O mesmo Lázaro. Então você vê a contradição aí, Lázaro morreu 2 vezes. E em Hebreus 9, 27 está dito que o homem só morre uma vez. Pois o Lázaro era homem, não era um jumento. Não era um jacaré, não é? Não era um cachorro, era um ser humano. Então Lázaro morreu 2 vezes, entrando em contradição com a própria Bíblia. Certinho aí? Você está entendendo? Beleza, isso é bom. Outro caso de ressurreição, Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5, 5º, versículos 35 a 43. Jesus aí de novo, ressuscitando aí, O Jairo, a filha dele havia morrido, a filha de Jairo. Aí Jairo chamou Jesus para ressuscitar a filha. Jesus foi lá e a filha de Jairo ressuscitou. Voltou a viver. Essa aí também morreu 2 vezes, em contradição com Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Viu aí? Outro exemplo também de ressurreição. A ressurreição da discípula Dorcas. A ressurreição da discípula Dorcas. Veja bem, isso aí está em Atos, capítulo 9, versículos 36 a 43. Essa discípula aí, Dorcas, veja bem, ela morreu e foi ressuscitada agora em Atos dos Apóstolos. Jesus também já havia morrido. Ela foi... Essa discípula Dorcas, em Atos 9, 36 a 43, ela foi ressuscitada pelo apóstolo Pedro, não é? Apóstolo Pedro, veja aí, que foi discípulo de Jesus.
Aqui, Atos dos Apóstolos, depois da morte de Jesus. Então, Pedro também era especialista em ressuscitar pessoas. Tudo isso na lenda bíblica. Então, aqui, só para você ter uma ideia, diz assim, ó. Atos, capítulo 9, versículo 37 e 40, diz assim, grave aí, ó. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, a discípula Dorcas, Tabita, que ela adoeceu e veio a morrer. Viu aí? A menina morreu. Aí em Atos, capítulo 9, versículo 40, Pedro ressuscitou a menina Tabita, também chamada de Dorcas. Então diz assim, Atos 9, 40. Mas Pedro disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e sentou-se. Olha aí, o apóstolo Pedro também era especialista em ressurreição. Você entendeu? Tudo isso são fantasias criadas por escritores. Jamais na terra alguém morreu e ressuscitou. Jamais. Muito bem, vejamos agora outro caso de ressurreição. Viu aí como era comum na redação deles, eles inventarem isso? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 12. Aqui agora quem está ressuscitando é o apóstolo Paulo. Até o apóstolo Paulo ressuscitava seres humanos. Tudo isso fantasia. Jamais na história de Israel, jamais, alguém ressuscitou alguém. Tudo isso aqui é fantasia. Agora veja aqui, o apóstolo Paulo também, especialista em fazer a pessoa nascer de novo. E aqui tudo duas mortes, né? Então aqui está. Em Atos capítulo 20, versículos 9 e 10, está escrito assim. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Então você vê aí que um jovem estava assistindo aí ao prolongado discurso do apóstolo Paulo. O jovem estava no terceiro andar de um edifício, ali sentado, né, no parapeito da janela, o jovem. Aí, como Paulo estava conversando demais, falando muito, o rapaz adormeceu, ficou com sono. Cochilou. Quando ele cochila, puf, cai lá embaixo do terceiro andar. Coitado. Um cara aguentar um discurso do apóstolo Paulo, realmente o cara tem que dormir, viu? Porque devia ser um saco. Apóstolo Paulo, só conversando besteira. Mas aí o cara caiu, ó, adormeceu, caiu, lascou-se, morreu. Aí o Paulo foi lá, desceu rapidamente, o apóstolo Paulo, para socorrer o rapaz, né? Aí ele abraçou o rapaz lá, aí disse para as pessoas, ó, esquenta não fiquem preocupados não que ele está vivo. Aí o rapaz voltou a viver. Aí o apóstolo Paulo, hein? Então aí, e há mais ainda exemplos no Novo Testamento. Eu vou agora pular para o Velho Testamento, porque os cristãos não inventaram a ressurreição. Os cristãos foram buscar a ressurreição também lá nos textos do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então os cristãos foram buscar a ressurreição no Velho Testamento, também lá casos de ressurreição. Então veja, um exemplo aqui. 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 36. Aí agora quem ressuscita na lenda bíblica é o Eliseu, o grande Eliseu. Você entendeu? Ele aqui, ó. Então, veja, o Eliseu aqui, ele ressuscita o Eliseu. Você entendeu? Ele ressuscita o filho de uma sunamita. Ele ressuscita. Então, veja, o filho da sunamita morreu uma vez. Foi ressuscitado e depois morreu, a segunda morte.
contra o que está em Hebreus, dizendo que a pessoa só morre uma vez, pois o filho dela morreu 2 vezes. Viu aí? E era o filho dela, não era outra pessoa. Em 1 Reis, também, outro caso de ressurreição. E agora, quem ressuscita? O Elias, da Bíblia. O Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 24. Aqui, também, lá no Velho Testamento, olha aí, ressurreição, ó. Quem ressuscita aqui é um filho da viúva de Sarepta. Aqui o Elias ressuscita. O filho dela morreu pela primeira vez. Aí foi ressuscitado pelo Elias. Voltou a viver. Depois morreu pela segunda vez. Contra o que está em Hebreus capítulo 9, dizendo que a pessoa só morre uma vez, pois o filho da viúva aqui morreu 2 vezes. Correto, gente? Entendendo isso aí, são exemplos que eu trouxe aqui, trazidos aí, ó, o Marcílio Lopes, né, de Oliveira. Ele viu a contradição aí, dizendo que está escrito na Bíblia que a pessoa só morre uma vez. Só morre uma vez. E aí, casos de ressurreição, as pessoas morrendo 2 vezes, contra o que está na Bíblia. E para terminar aqui, eu anotei algumas coisinhas, só 2 passagens. É o que eu digo, gente. A Bíblia está repleta de contradições. Por quê? Porque é um conjunto de textos, de livros, que foram escritos por várias pessoas com pontos de vista diferentes. Entendeu? É por isso que a Bíblia está repleta de contradições. Porque já gravou, não é? Porque foi escrito, os textos foram escritos por vários escritores, cada um pensando diferente. Então é por isso que em uma passagem bíblica é dita uma coisa, em outra passagem mais à frente é dita coisa contrária e diferente e contrária. Contradição. E aí você viu, não é? Quem escreveu Hebreus, ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus, que está no Novo Testamento. Ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe que escreveu. Pois bem, em Hebreus está dito, né, que o homem só morre uma vez. E aí vem as ressurreições. Quando o homem é ressuscitado, ele volta a viver. E é a mesma pessoa. E morre pela segunda vez, contrariando a passagem bíblica. E o pior agora, trouxe aqui 2 exemplos. Como a Bíblia é um livro escrito por várias pessoas, com pensamentos contrários, diferentes, na própria Bíblia existem escritores ali contra a ressurreição. Olha aí, dizendo que ressurreição não existe. E esses escritores bíblicos estavam com razão. Então vamos aqui 2 exemplos. Em Isaías, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, em Isaías, capítulo 26, versículo 14, veja bem. Veja bem. Isaías, capítulo 26, versículo 14. É dito assim, ó. Mortos não tornarão a viver. Olha aí. Mortos não tornarão a viver. Sombras não ressuscitam. Olha aí. Contrariando as ressurreições na Bíblia. Contrariando aquela pessoa que morre e volta a viver e tem a segunda morte. Aqui está Isaías, capítulo 26, versículo 14. Vou ler de novo. Mortos não tornarão a viver. Olha aí. Mortos não tornarão a viver contra a ressurreição. Olha aí. E sombras não ressuscitam. Olha aí. E também, em Atos dos Apóstolos 23, capítulo 23, versículo 8, também está dito que não existe ressurreição. E quem escreveu isso aqui estava correto. Aqui diz assim, veja, Atos 23, versículo 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição. Olha aí. Nem anjo, nem espírito
ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Viu aí? Então veja, os judeus, chamados de saduceus, um grupo de judeus que pensava diferente de outro grupo, os saduceus declaram não existir ressurreição, declaram não existir anjo, declaram não existir espírito. Olha aí, os judeus, há 2000 anos na Palestina, olha lá, eles conversavam com Jesus e Jesus não aprendeu essa lição com eles. E eles estavam certos, os saduceus. Eles diziam, não existe ressurreição, não existe anjo e não existe espírito. Falava isso para Jesus. Jesus não aprendeu com eles. Morreu sem aprender com eles. Então os saduceus aqui, parabéns. Há 2000 anos naquela região atrasada, eles aqui dizendo claramente que eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, não acreditavam em espíritos. Parabéns aos saduceus. Isso aí está em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 23, versículo 8. Obrigado aí ao grande Marcílio Lopes de Oliveira por ter descoberto aí mais uma contradição na Bíblia. Valeu!